Boa tarde, irmãos e irmãs. Então, bem-vindos a esta aula. Começamos com uma breve oração. Ó Pai Celeste, bondoso e generoso, aumentai em nós os dons do Espírito Santo, para que possamos entender melhor o sacramento da reconciliação. Vos pedimos isso por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Então, esse sacramento faz parte dos sacramentos da cura, que são dois, como vamos ver aqui. Por que Cristo instituiu os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos? Resposta: Cristo, médico da alma e do corpo, os instituiu porque a vida nova que nos foi dada por Ele nos sacramentos da iniciação cristã pode ser enfraquecida. Esta vida nova da graça pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado. Por isso, Cristo quis que a igreja continuasse a sua obra de cura e de salvação mediante esses dois sacramentos. O sacramento da penitência representado à esquerda e o sacramento da unção dos enfermos representado à direita. Hoje vamos ver o primeiro dos dois, o sacramento da penitência e da reconciliação. Como é chamado esse sacramento? Tem vários nomes. É chamado de sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão, da confissão e da conversão. Porque são vários aspectos desse sacramento. Cada um tem seu interesse, seu sentido. O sacramento do perdão, por exemplo, é bem bonito, porque evoca que através desse sacramento recebemos o perdão de Deus. Nos reconciliamos com Ele, graças à conversão e à misericórdia de Deus. Porque existe um sacramento da reconciliação após o batismo, uma vez que a nova vida da graça recebida do batismo não suprimiu a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, ou seja, a concupiscência, Cristo instituiu esse sacramento para a conversão dos batizados que se afastaram dele pelo pecado. E assim nossos pecados cometidos depois do batismo podem ser perdoados por esse sacramento da reconciliação. Notem aqui essa palavra concupiscência que encontramos nas Santas Escrituras e que significa a inclinação ao pecado. Então, isso não foi suprimido pelo batismo, por isso, com essa inclinação, podemos pecar e, graças a Deus, podemos receber o perdão se nos arrependemos, claro. Agora, quando foi instituído esse sacramento? O Senhor ressuscitado instituiu esse sacramento quando, na noite da Páscoa, apareceu aos seus apóstolos e lhes disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Então, claramente, aos olhos de Jesus, serão perdoados por Deus. A quem os apóstolos perdoarão seus pecados. Eles confiam, então, uma grande missão, a missão de perdoar os pecados. Às vezes acontece que não podem perdoar, retêm os pecados. Isso é quando a pessoa não quer rejeitar seus pecados. Reconhece que é ruim, mas não quer afastar-se do pecado. Uma das razões pelas quais o Senhor quis que as pessoas confessem seus pecados para que o representante dele, o Padre, possa discernir se a pessoa está arrependida. Isso é, pois, o Padre dá o perdão de parte de Deus. Por isso faz com a ajuda do Espírito Santo.
Aquele que vai dar o perdão, e aquele que recebe o perdão também recebe essa ação do Espírito Santo. Os batizados têm necessidade de converter-se. O apelo de Cristo à conversão ressoa continuamente na vida dos batizados. Isso especialmente através da escuta ou da leitura das palavras do Senhor. Essa conversão é um empenho contínuo para toda a igreja, que é santa, mas contém pecadores em seu seio. Se a igreja procura santificar-se cada vez mais, mas reconhecemos que temos pecado. Mas isso não impede de chamar a igreja santa, porque tem muitos membros que são já santos e tem pessoas que são perfeitamente santas. Estou pensando, claro, em Jesus Cristo e sua mãe, imaculada. A igreja então é santa, mas contém pecadores. O que é a penitência interior? É o dinamismo do coração contrito, expressão de um salmo, movido pela graça divina a responder ao amor misericordioso de Deus. O amor misericordioso de Deus se apresenta a nós para que tenhamos fé nele e a graça dele move o coração para que possa ter essa contrição. O coração contrito implica a dor e a repulsa dos pecados cometidos. A repulsa ou rejeição dos pecados inclui também o propósito firme de não mais pecar e a confiança na ajuda de Deus. Realmente a confiança nele para não pecar. Então, notem o propósito firme de não mais pecar. Isso faz parte da contrição. Se não conseguimos, pedimos a Deus essa firme vontade de não pecar no futuro. Então, entendam que o arrependimento não é só a pena ou a dor por ter pecado, é também a vontade de não pecar no futuro. No coração contrito se nutre da esperança na misericórdia divina. Por isso a representação aqui de Jesus misericordioso. De que forma se exprime a penitência na vida cristã? Então, além do coração, que deve ser contrito, a penitência se exprime de formas muito variadas, em particular com o jejum, a oração e a esmola, que a esmola representado embaixo, mas por incluir também outras formas de caridade. Essas e muitas outras formas de penitência podem ser praticadas na vida cristã, na vida cotidiana do cristão, em particular no tempo da quaresma e no tempo penitencial de sexta-feira. Por isso, cada sexta-feira, procuramos oferecer algum renúncia, algum sacrifício em reparação por nossos pecados. Também durante os 40 dias da quaresma, antes da Páscoa. Mas na vida cotidiana, podemos e é bom fazer práticas de penitência com essa intenção. Por exemplo, não comendo alguma coisa de que gostamos de comer. Agora, quais os elementos essenciais do sacramento da reconciliação? Então, os elementos essenciais desse sacramento são dois: os atos realizados pelo homem que se converte, sob a ação do Espírito Santo. Então, são vários atos. E também a outra parte, a segunda parte, a absolvição do sacerdote, que em nome de Cristo concede o perdão e estabelece a modalidade da satisfação. Então, tem duas partes, o da pessoa que se arrepende e a parte do sacerdote, que vai dar o perdão em nome de Cristo e que indica uma satisfação. Vamos voltar a isso. Quais são agora os actos do penitente? Isso é a pessoa que se arrepende e que recebe o perdão de Deus. São
um diligente exame de consciência. Então, examinar bem sua consciência à luz da palavra de Deus, em particular à luz dos 10 mandamentos e à luz do Sermão da Montanha que encontramos em Mateus 5 a 7. Segundo elemento, a contrição, o arrependimento, que é perfeita quando é motivada pelo amor para com Deus, e imperfeita se fundada em outros motivos, e que inclui o propósito de não mais pecar. Então, a contrição, que é chamada imperfeita, se nos arrependemos, por exemplo, pelo temor de alguma punição, nesse mundo ou no mundo futuro, mas se chamará perfeita se nos arrependemos por amor ao Senhor que ofendimos. Então, esse é o segundo ponto, segundo aspecto do atos do penitente. Primeiro, então, exame de consciência, depois contrição, e quero fazer aqui uma ênfase. Se temos uma contrição bem profunda, vamos receber mais ajuda do Senhor nesse sacramento. Se é suficientemente profundo o arrependimento, o Senhor também pode fazer uma cura do pecado que foi confessado, do pecado do qual estamos profundamente arrependidos. Como obter esta contrição? Pois pedindo ao Senhor, pedindo a graça de ser arrependidos profundamente, e também refletindo quanto perdemos através do pecado no mundo atual e no mundo futuro, e pelo contrário, quanto teríamos recebido se não tivéssemos pecado, se tivéssemos escolhido o bem e manter a graça, recompensas na terra e, sobretudo, recompensas eternas. Terceiro aspecto, a confissão mesma, que consiste na acusação dos pecados feita diante do sacerdote. Para esse sacramento não é suficiente a confissão diante de Deus mesmo. Vamos voltar depois sobre isso, a confissão dos pecados. E quarto aspecto, a satisfação, ou seja, o cumprimento de certos actos de penitência, atos feitos na reparação, que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. Assim, o Padre indica algumas orações ou actos de caridade para cooperar com Jesus Cristo na reparação dos nossos pecados. Depois, pode ser que essas reparações indicadas pelo Padre, que chamamos satisfação, não sejam suficientes para reparar nossos pecados. Nesse caso, nós mesmos tomamos a iniciativa de oferecer actos de reparação. Atos de bondade, orações de reparação, ou também a oferenda de sacrifícios, ou os sofrimentos que estamos sofrendo. Oferecer isso na reparação também tem valor aos olhos de Deus. Agora estamos voltando à questão da confissão dos pecados. Quais pecados se devem confessar? Devem-se confessar todos os pecados graves, ainda não confessados, dos quais nos lembramos depois de um diligente exame de consciência. A confissão dos pecados graves é o único modo ordinário para obter o perdão de Deus. Um pecado grave, lembram que não é qualquer coisa, é uma desobediência grave aos mandamentos de Deus, feita com plena consciência e plena vontade. Aqui temos representações, na esquerda, um menino em estado de graça, está um pouco perturbado se pecou, mas só com pecados veniais, e está muito mais perturbado se pecou com pecado grave, pecado mortal. Chamamos mortal porque mata a vida e graça da pessoa, até que a pessoa se converta e receba a graça de Deus no sacramento da reconciliação. Então, não esqueçamos isso, inclusive faz parte da validez do sacramento,
confessar todos os pecados graves. Não seria bem válida a absolvição do sacerdote se uma pessoa voluntariamente esconde um pecado grave. Se eu esqueceu, pois vai confessá-lo na confissão seguinte. A vezes existem pessoas que escondem sempre um pecado grave desde muito tempo, mas a pessoa fica em parte perturbada na sua consciência, em lugar de estar libertada desse peso. Pense na paz que pode receber ao confessar tudo sem esconder nada. Então, a maior parte está lá, em nome de Jesus Cristo, para manifestar sua misericórdia, não para julgar, rejeitar, desprezar. Quando a obrigação de confessar os pecados graves, todo fiel, tendo atingido a idade da razão, isso é mais ou menos 17 anos, é obrigado a confessar seus pecados graves pelo menos uma vez por ano, e sempre antes de receber a Sagrada Comunhão. Confessar os pecados graves que cometeu depois da última confissão. Pelo menos uma vez por ano, isso faz parte dos mandamentos da igreja. Mas se a pessoa quer comungar, não deve esperar fazer a sua confissão um ano depois de sua última confissão. Deve confessar-se antes, como vimos na aula sobre o sacramento da Eucaristia. Não podemos receber a Sagrada Comunhão se temos consciência de ter cometido um pecado grave, em falta de respeito ao Senhor, e seria o que chamamos um sacrilégio. Por que os pecados veniais podem ser também objeto de confissão sacramental? Lembro que um pecado venial é um pecado que não é grave. A confissão dos pecados veniais é vivamente recomendada pela Igreja. Então não é obrigatória, mas é recomendada vivamente, embora não seja estritamente necessária, porque nos ajuda a formar uma reta consciência, nos ajuda a retificar nossa consciência e a lutar contra as inclinações más, nossa tendência a pecar. Nos ajuda a lutar contra isso, para nos deixar curar por Cristo e progredir na vida do Espírito. Então, nos ajuda, pouco a pouco, a ser curados. Aí, à direita está representada a imagem de uma chaga de Jesus e a palavra de São Pedro: por suas chagas fomos curados. E por a eficácia da paixão de Jesus, que nesse sacramento podemos ser curados da tendência a pecar. E assim podemos muito mais progredir na vida espiritual. Por isso, sigamos as recomendações da igreja, irmãos e irmãs. Às vezes tem pessoas que comungam frequentemente, mas têm negligência do sacramento da penitência, esquecendo que também é um modo de progredir espiritualmente, evitar pecados e receber Jesus com alma limpa. E assim o recebemos com muito mais abundância de graças. Agora, quem é o ministro desse sacramento? Cristo confiou o ministério da reconciliação a seus apóstolos, como vimos no início, quando Jesus disse: a quem perdoares seus pecados serão perdoados. Confiou a eles, os apóstolos, aos bispos, seus sucessores, que receberam esta missão de perdoar, dos apóstolos que eles receberam de Jesus Cristo. E aos presbíteros, seus colaboradores, que receberam então esta missão de perdoar através da ordenação sacerdotal dada por um bispo ou mais de um bispo. Então, os quais se tornam, portanto, instrumentos da misericórdia e da justiça de Deus. Bispos e sacerdotes são instrumentos de Deus, que através deles manifesta sua misericórdia e sua justiça. Justiça, em particular, a vezes a recordar porque certos pecados são fortes e também a pedir que faça certos actos de penitência como colaboração com Jesus Cristo.
em espírito de reparação aos olhos da justiça de Deus, porque todo pecado deve ser reparado. Eles exercem o poder de perdoar os pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é pouca coisa, irmãos e irmãs. O poder de perdoar os pecados em nome de Deus, único em três pessoas. E receberam esse poder de Jesus Cristo. Por isso, quando recebemos o perdão dos pecados de parte de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somos realmente perdoados por Deus em nossa fé, porque é um sacramento instituído por Jesus Cristo. Deus perdoa dessa forma, com sua generosa misericórdia. Então, se depois da confissão relembramos que pecamos, os pecados que foram confessados, não esqueçamos, ao mesmo tempo que foram perdoados por Deus. E assim a relembrança dos pecados passados não perturba se estamos firmes na fé que fomos perdoados desses pecados. A quem está reservada a absolvição de alguns pecados? A absolvição de alguns pecados particularmente graves, como os punidos com a excomunhão, é reservada à Sé Apostólica, isso o Papa e os seus colaboradores diretos, ou ao bispo do lugar, ou aos presbíteros, por ele autorizados, embora qualquer sacerdote possa absolver de qualquer pecado, excomunhão a quem estiver em perigo de morte. Então, mesmo os pecados reservados aos bispos ou ao Papa. Reservado ao bispo é absolvição de um pecado grave como o aborto, mas em muitas dioceses atualmente, pois o bispo já deu aos presbíteros, aos padres, autoridade para perdoar também esse pecado. Outros pecados são reservados ao Papa, por exemplo, alguém que quer matar o Papa. Né? O confessor deve guardar segredo, dada a delicadeza e a grandiosidade desse ministério e o respeito devido às pessoas. Todo confessor é obrigado a guardar o sigilo sacramental, ou seja, o absoluto segredo acerca dos pecados conhecidos na confissão. Sem nenhuma exceção, e sob penas muito severas pelo padre se ele faz conhecer pecados que conheceu na confissão. Por isso, o padre está treinado em não fazer conhecer o que escuta na confissão. Tem o costume de guardar tudo isso segredo e chegar a esquecer. Por isso também as pessoas podem ter confiança que não vai fazer conhecer o que foi confessado. Quais são os efeitos desse sacramento? Então é importante saber os efeitos, pois nos motiva a recebê-lo. Os efeitos do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus e, portanto, o perdão dos pecados. Aqui tem uma citação da primeira carta de João: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, além da reconciliação com Deus, o perdão dos pecados, temos também como efeito desse sacramento a reconciliação com a igreja, a recuperação do estado de graça, se foi perdido pelo pecado grave, o que vai permitir comungar. Também a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais. A pena eterna da condenação merecida pelos pecados mortais.
Outro efeito ou efeitos é, pelo menos em parte, a remissão das penas temporais que são consequência do pecado e a paz e a serenidade da consciência. Então, remissão das penas temporais, consequência do pecado, pelo menos em parte, através da penitência, que chamamos também de satisfação, que vai realizar o penitente, mas, como falei, às vezes não é suficiente. Então, vai receber a remissão dessas penas temporais através de outros actos de penitência, e se não termina na vida na Terra, terminará na purificação do purgatório. Outros efeitos. A consolação do espírito. A pessoa fica consolada em lugar de ter a tristeza do pecado e do arrependimento. E o crescimento das forças espirituais para o combate cristão. O crescimento das forças espirituais. Então, cresce a vida espiritual e assim a pessoa pode melhor lutar contra o pecado. Em alguns casos, se pode celebrar esse sacramento com confissão genérica, uma confissão para todos fazendo, e a absolvição coletiva, resposta. Em casos de grave necessidade, como perigo iminente de morte, se pode recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão genérica e absolvição coletiva, no respeito das normas da Igreja, e com o propósito de confessar individualmente os pecados graves no devido tempo. Assim, uma pessoa que teria recebido a absolvição coletiva, se sobrevive, deve confessar pessoalmente os pecados a um padre, os pecados graves. Aqui se representaram na igreja, na imagem, a pergunta desta jovem: padre, a gente pecou. Bem, então, um caso de perigo de morte, porque foi um naufrágio de um navio. Então, disse o padre: não dá tempo de ouvir os pecados de todos. Já estamos com a água pelo pescoço. Vou dar a absolvição geral. Absolvição, então, para todos que se arrependem. Um caso, então, grave, perigo iminente de morte. O que são as indulgências? É a última pergunta. As indulgências são a remissão diante de Deus da pena temporal merecida pelos pecados, já perdoados quanto à culpa, que o fiel, em determinadas condições, adquire para si mesmo ou para os defuntos, mediante o ministério da Igreja. Então, pode obter esta indulgência para si mesmo ou para uma pessoa defunta. Por isso está representada aqui à direita, almas que estão purificando-se no purgatório. Claro, lá não tem corpo, são suas almas. E os anjos que as elevam para sair do purgatório. Que estão representados com chamas, que evocam a chama que está sofrendo a alma pelo grande arrependimento, a dor do arrependimento, por seus pecados e porque ainda não estão nos céus. A Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos. Essa indulgência para receber a remissão das penas devidas ou merecidas por nossos pecados vem de quem? Dos méritos de Cristo e de Maria e dos santos. São eles que nos aliviam para poder ter a indulgência de Deus, para que seja menos difícil receber a remissão das penas devidas por nossos pecados. Menos difícil ou receber plenamente a remissão dessa pena merecida por nossos pecados. Agora, o que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é a remissão plena da pena temporal merecida pelos pecados já perdoados. Já perdoados no sacramento da penitência, habitualmente. Como receber uma indulgência plenária? Segundo o Manual das Indulgências, publicado depois do Concílio Vaticano II, uma pessoa que quer obter uma indulgência plenária deve confessar seus pecados, comungar
orar pelas intenções do Santo Padre e realizar uma dessas 4 coisas: rezar o terço, ler as Santas Escrituras durante pelo menos meia hora, fazer oração mental durante meia hora pelo menos, ou meditar a via sacra. Além disso, não deve ter apego a nenhum pecado. A confissão, que é uma das 4 condições, pode ser feita 8 dias antes ou depois do dia em que se quer ganhar a indulgência. Se falta algum desses elementos, se torna uma indulgência parcial, isso é, não plenária. Uma indulgência parcial se pode ganhar de muitas maneiras, como orações reconhecidas pela igreja ou com atos de caridade. Por exemplo, uma pessoa que reza o terço, assim todos seguiram, recebe uma indulgência parcial, mesmo se nesse dia não foi possível comungar. Mas para que seja plena, tem que ter essas 4 condições: confissão, comunhão, oração pelo Santo Padre, e uma das 4 que siguen: terço, escrituras santas, oração mental ou via sacra. Bem, irmãs e irmãos, isso é para hoje, então. Se tivessem algumas perguntas, vou tentar responder, tá? Alguma pergunta? Boa tarde, padre. Boa tarde. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, porque assim, a confissão, ela perdoa as nossas culpas, mas restam as penas, né? E aí, na minha cabeça, né, fico pensando assim, mas se Deus me perdoou, olha eu colocando, se Deus me perdoou, por que restam as penas, né? Por que a confissão não resolve tudo? Sim, pois, permita-me uma comparação. Um filho quebra um copo, falta de atenção, né? Nesse caso não necessariamente um pecado, mas só uma comparação, né? E a mãe, ele pede perdão à mãe. A mãe o perdoa, mas a mãe lhe diz, bom, mas por favor limpa o que aconteceu, né? Então a mãe se realmente perdoou, mas pede ao filho, de alguma forma, cooperar na reparação do que fez, né? Nos actos de penitência, então, procuramos reparar os seus de Deus. Claro, Jesus Cristo reparou, mas é bom dar uma cooperação para não deixá-lo reparar sozinho. Em certos casos, por um roubo, o padre pede devolver a coisa roubada. E, se não for possível, devolver algo equivalente. Né? Se não for possível a pessoa mesma, pois alguma instituição de caridade ou uma pessoa necessitada. Explica um pouco mais? Espero que sim. Acho que fez sentido agora. Ai, que bom. Sim, já ajudou, né? Que bom. Muito obrigada. De nada. Então, acho que vou parar como diria, hum, a gravação. Vou pedir a Deus a benção para vocês, tá? Que Deus todo bom lhes abençoe, nos guarde na paz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima vez, irmãos e irmãs. Até, padre. Obrigada.